a vaidade é uma armadilha sempre presente na política, né? E é muita história para contar. Algumas eu só vou poder contar daqui a uns 20 ou 30 anos, porque vão dar muito o que falar. E uma das características da crise é que você não vê a saída dela. Senão não seria crise, né? Se você soubesse que daqui a 3 meses tudo vai melhorar, não é crise. Então, é uma crise porque a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã e não sabe se isso vai acabar. Mas toda crise acaba. E se a tecnologia, daqui a pouco, vai tornar praticamente impossível para um governo controlar o que as pessoas estão vendo. A política é cheia de oportunidades para mal-entendido. Não tem nenhuma outra forma de caracterizar essa reforma tributária do que um projeto brutal de centralização de poder. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar sobre política. Aliás, para ter uma aula de política, porque eu vou conversar com o Roberto Motta e o livro do Roberto Motta é uma aula de política. Ele está lançando a 2ª edição, ampliada, revista e ampliada, como se diz, de Jogando para Ganhar, que é a teoria e prática da guerra política, esse livro aqui. E é com ele que eu vou conversar hoje, que é uma aula de política, esse livro dele. E ele fez uma revisão desse livro que ele já lançou há algum tempo atrás. Aliás, ele é autor de muitos outros livros que vocês podem adquirir. Ou Ficar a Pátria Livre, Jogando para Ganhar, a Teoria e Prática, que é esse que ele está lançando agora, a 2ª edição. Os Inocentes do Leblon, que é sobre a construção do Partido Novo, e a construção da maldade, como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira, que é um assunto super recorrente, né, nas nossas vidas. E ele trata muito desse assunto. Embora é engenheiro, ele tem vários estudos, uma formação bastante sólida sobre essa questão da segurança. Roberto Motta, como vai você? Oi, querida. Eu estou ótimo e feliz de estar aqui com você de novo. Eu também estou feliz de você estar aqui. Fiquei dando uma paquerada no seu livro. É uma aula de política, né? Na verdade, é um reflexo do meu aprendizado, né, Lida? Eu nunca tenho a ambição de dar aula para ninguém. Sim, eu falo para as pessoas. O seu aprendizado fortalece o nosso, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tem tanto guru hoje, tanto coach, tanto especialista. Você passa aqui pelo Instagram, tem de tudo, né? Tem receitas maravilhosas que vão fazer você emagrecer. Tem um cara ensinando uns exercícios que você olha e você fala assim, meu Deus do céu. Tem receita para tudo, né? Eu não tenho receita para nada, eu sou um aprendiz e eu descobri que essa coisa de dividir, né, se feita da forma correta, é muito legal. É a via de mão dupla. É muito legal. E eu acho que a gente pode ver, quando você tem como subtítulo Teoria e Prática da Guerra Política, a gente está vivendo uma guerra política muito forte, né? E você fez uma edição revista ampliada do primeiro momento que você lançou esse livro para esse momento agora, né? Esse livro tem uma história curiosa, porque ele foi o primeiro livro que eu lancei através de uma editora. Eu tinha lançado um livro antes, mas eu fiz um financiamento coletivo, eu mesmo providenciei a impressão do livro, e é muito difícil, né, você fazer isso, é uma tarefa praticamente impossível. E aí, nesse livro, eu tive a chance de tê-lo publicado por uma editora, a LVM, o meu querido amigo Hélio Beltrão, e esse livro foi lançado, o primeiro evento de lançamento dele. Deixa eu trazer aqui alguém que quer participar. Olha, tá doido? Só. Pai. É o Faz Cocada. parte do seu show, né? É o meu assessor. Ele me lembra todo dia. Não me deixa esquecer. Eu já vi você andando na praia com ele, nos seus stories, já vi um monte de coisa. A gente todo dia vai dar... Ele me lembra que eu tenho que dar pelo menos umas 2 voltas pela praia todo dia,
porque tem hora que é o que salva a gente, né, Leda? É você respirar fundo, olhar o horizonte, ver que nós somos um grão de areia na imensidão do universo. Essa aqui é a verdade. Mas aí, voltando, em 2000, e eu conto isso no livro, né? O primeiro evento de lançamento do livro foi numa livraria, eu não vou dizer o nome da livraria, mas foi no bairro do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que é onde se concentra a fina flor da intelectualidade esquerdista, né? Os socialistas caviar. E as pessoas, esse meu lançamento, eu convidei uma constelação de personalidades do mundo político. E eu tenho as fotos. Um dia desses, ainda não está na hora, eu vou publicar as fotos do lançamento e é de você ficar boquiaberto. Porque tem políticos que foram nesse lançamento que hoje são estrelas de primeira grandeza. Tem outros que se tornaram estrelas de primeira grandeza, explodiram e hoje sumiram do cenário político. Tem políticos que mantêm hoje as ideias que eles tinham em 2018. Tem outros que viraram a casaca completamente. Então, tem sido uma experiência, porque 2018 marca o ano em que eu larguei a minha vida de executivo e fui candidato pela primeira vez a um cargo público, a deputado federal. E é muita história para contar. Algumas eu só vou poder contar daqui a uns 20 ou 30 anos, porque vão dar muito o que falar. Nesse momento também, não sei se é a hora de contar a história, não. Não. Dependendo da história, talvez seja melhor guardar realmente para um outro momento. Mas eu acho que eu escrevi um outro livro, né, Os Inocentes do Leblon, onde eu conto a história da minha participação na criação do Partido Novo, com o João Amoedo, que era meu amigo. E esse livro foi um exercício muito interessante para mim, Leda, porque chega um momento em que você tem que decidir o que você vai contar e o que você não vai contar. Então, tem uma determinada situação que você viveu e você pensa, esses elementos eu não vou acrescentar nesse relato, porque eles não vão acrescentar muita coisa, né, para o leitor e eles vão provavelmente prejudicar a imagem dessa pessoa que participou comigo nessa cena, né? Então, a arte de escrever sobre coisas que aconteceram, né? Esses escritos meio autobiográficos têm isso. Eles são um exercício de autocontenção, é uma coisa meio ascética, né? De você... porque também você contracenou com pessoas, né? Então você tem que fazer escolhas, né? Ao revelar. Algumas vão gostar e outras vão detestar. Né? Pois é. Eu evito ao máximo queimar pontes. Foi uma lição que eu aprendi, talvez um pouco tarde na minha vida, mas eu aprendi da maneira mais dura possível que você precisa escolher as suas batalhas e quanto menos adversários você tiver, melhor. É um pensamento completamente oposto ao que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Eu achava que eu era o dono da verdade. Ainda bem que eu não estava na política, né? Eu estava no corporativo. Mas eu achava que era o dono da verdade. Eu comprava tudo que era briga que aparecia na minha frente. Hoje eu estou no polo oposto. Se eu puder dizer alguma coisa sem agredir ninguém, sem ofender ninguém, vai ser sempre a minha escolha. E eu sempre tenho a esperança de que pessoas com quem eu tive um rompimento, de que isso seja remendado. Eu mantenho essa esperança na boa-fé das pessoas, o que no mundo político exige um exercício permanente de generosidade, né? Mas eu acho que Você tem vontade de reatar amizades rompidas, né, nesse caminhar político? Tem. Eu acho que
são poucos os casos em que eu constatei que existia uma intenção de maldade ou mau caratismo tão grande do outro lado que é insuperável. São poucos, muito poucos. Eu digo para você. Eu acho que a política te oferece uma infinidade de oportunidades para mal entendidos. Isso eu aprendi quando eu fui durante 17 dias secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Né? Foi o secretário mais curto da história do Rio de Janeiro. Também é um carguinho que eu vou te contar, é um cargo um 17 perigosíssimo. Bastou. Mas aí eu aprendi o seguinte, Leda. Quando você é secretário, você tem um gabinete, aí você chega para trabalhar e já tem 20 pessoas esperando na sua sala de estar para falar com você. Aí você precisa de uma pessoa especializada em te dizer quem daquelas pessoas você tem que atender primeiro. Porque você não atende quem chegou primeiro. Ali tem uma hierarquia. Né? Ali pode ter um outro secretário, pode ter um outro político importante, pode ter uma pessoa que tem um problema urgente que amanhã vai sair no jornal. Então, a política é cheia de oportunidades para mal entendido. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu me lembro, olha só que coisa curiosa. E você tinha essa pessoa nesses 17 dias? Tinha, graças a Deus, tinha. Eu tenho 2 pessoas que me acompanham nessa trajetória. Um também se chama Roberto, que até hoje me ajuda, o Roberto Ventrilha, e o outro era o Hélio Figueiredo, um cara sensacional, que conhece do mundo da política, né? Mas só para você ver como é que são as coisas. Na cerimônia de criação do Partido Novo, isso foi em 2009, ou 2010, ou 2011, por aí. A gente tinha que fazer uma cerimônia e tinha um livro que as pessoas presentes tinham que assinar, uma espécie de ata. E aquilo ali, eu nem me tocava com aquilo ali. Aquilo ali, para mim, era um ritual burocrático que não ia dar em nada. Né? E me chamaram para assinar, eu assinei. A minha esposa estava comigo, assinou, vários amigos assinaram. 2 dias depois, me ligou um amigo chamado Fernando Mouzinho. Sujeito sensacional, uma das grandes amizades que eu fiz na política, e ele falou assim: Roberto, teve uma coisa lá aquele dia que eu não achei legal. Eu falei: o que foi, Fernando? Olha, você devia ter sido o segundo ou o primeiro a assinar aquele livro, porque o partido foi fundado por você e pelo João. E você assinou na posição 24 ou 25. Aí tem um sinal de alguma coisa errada, para você ver. Né? E o Fernando estava certo. O Fernando estava certo. Então, a política é cheia desses pequenos gestos, né, de oportunidades para você ou construir grandes amizades, e eu fiz muitas na política, ou então criar, por causa de coisas simples, mal entendidos. Mas já nasceu torto, então, né? Já era um sinal, né? Já era um sinal, mas eu nunca vivi essa experiência, mas pelas pessoas que viveram e que me contam, é como aquele casamento que começa a dar errado, e aí você desculpa aquilo, né? Você perdoa aquilo, acontece uma coisa mais grave, você finge que não vê, e você sempre procura criar para você uma narrativa para justificar coisas que vão acontecendo. E isso culminou acabou, quando eu despertei, eu descobri que o João tinha firme intenção de que eu saísse do partido, que não tinha espaço mais para mim. Ele via aquilo ali como um projeto pessoal dele
e aí não me restou alternativa a não ser sair. Isso é uma história comum na política, né? A vaidade é uma armadilha sempre presente na política, né? E na história dele, ela se repetiu até a exaustão, né? Hoje o Brasil todo sabe, mas quando isso aconteceu, Leda, foi em 2016, eu provavelmente, eu acho que eu fui a primeira pessoa a ser cancelada publicamente, porque os dirigentes do Novo, naquela época, criaram uma narrativa de que eu tinha saído porque eu queria ser uma estrela, que eu queria ter o protagonismo, e eu fui muito atacado na época nas redes sociais. Eu conto isso no meu livro, né, Os Inocentes do Leblon. A minha família foi atacada, saíram espalhando boatos a meu respeito. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha dedicado, você vê, desde 2009 até 2016, boa parte da minha vida era falar do Partido Novo. Eu viajava pelo Brasil inteiro. Foi a parte boa. Hoje eu conheço gente do Rio Grande do Sul ao Amazonas. E eu acho que uma das grandes experiências da vida é você entrar num projeto movido a idealismo, sabe? Não tem preço essa experiência. Foi uma coisa que me marcou profundamente. Deveria ter me feito um cético, né, em relação à política, mas não fez. Eu não sei nem articular para você por quê, mas... E é uma coisa que acontece hoje, sabe, Leda? Eu encontro tanta gente legal na rua que vem falar comigo do nada, pessoas de todas as origens, e as pessoas vêm, Leda, com uma articulação, uma informação inacreditável, que se a gente fosse 15, 20 anos, né, atrás, as pessoas queriam falar de futebol, né, de carnaval, do tempo, e há um pouco mais de um mês atrás eu fui parado, eu estava em Copacabana com a minha mulher na praia, e veio um vendedor de churrasquinho, de espetinho, e eu não queria. Falei, não, muito obrigado, a gente não quer. Ele olhou para mim, você é o Roberto Mota? Falei, sou. Aí ele começou a conversar comigo e ele queria falar sobre o arcabouço fiscal. Ele falou, olha, esse arcabouço fiscal é uma loucura. A gente vai acabar pagando mais imposto. Agora você imagina um senhor que vende churrasquinho na praia de Copacabana, ele está informado sobre o arcabouço fiscal, né? Então, esse mundo que a gente está vivendo hoje tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, sabe? Sabe que você está me lembrando uma situação? Eu fui jantar com um amigo meu, que também é dessa área de comunicação, e que frequenta muito esse restaurante que eu nunca tinha ido. Aqui em São Paulo eu tenho saído muito pouco, então realmente eu não conheço quase lugar nenhum. E o garçom, do nada, começou a falar comigo, ele assistiu o canal e tal, e ele era aluno do Olavo. Você pode acreditar nisso? E eu fiquei olhando perplexa, e ele falou várias coisas, quer dizer, ele explicou que era aluno e ele provou, sabe? Porque ele citou coisas, ele falou das minhas entrevistas com o Olavo, assim, com muita desenvoltura, sabe? Para a perplexidade desse meu amigo jornalista, dirigente, que sempre dirigiu grandes veículos de comunicação e tal, e que tinha ido na noite anterior com o Guilherme Fiuza, nesse mesmo restaurante. E tinha sido servido por esse garçom que não tinha falado nada. Na hora que o garçom se revelou, ele levou um susto enorme também, entendeu? Foi um negócio assim, incrível. Como é que a gente está se surpreendendo? Agora, será que a gente vai... Isso fortalece, né, de alguma forma, a gente, porque você pensa, poxa, primeiro, eu não estou sozinho, né, nas minhas ideias ou na minha visão de mundo. E segundo, como é que permeou, como é que pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, estão, né, pensando o país, né, e preocupadas com o país. Isso não acontecia na época da fundação do Partido Novo, eu acho. Não. Isso foi o efeito, na minha avaliação, isso foi efeito da combinação de três coisas, né? A internet, que começou no Brasil no início dos anos 2000, né? No final dos anos 90.
a telefonia celular, que se popularizou no início dos anos 90. Hoje todo brasileiro tem um celular. Eu já vi pedinte de rua com celular, mais de uma vez. E as redes sociais. Então, hoje, todo mundo tem uma opinião. Hoje, todo mundo pode sintonizar aqui no seu canal, ver o nosso papo, sintonizar em canais. Incrível isso. Isso, Leda, eu acho que foi o fenômeno mais inesperado dos últimos tempos. E eu acho que isso quebrou a perna de muita gente. E eu digo isso sem querer atacar ninguém, mas muita gente se via como uma espécie de ungido, né? Como o dono de uma verdade que precisava ser transmitida para as massas. E aí, o que acontece? Eu chego com a minha família em Maragogi. Maragogi é uma cidade que fica a 2 horas de Maceió, fica entre Maceió e Recife, né? No hotel. E aí o rapaz, que infelizmente eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar ainda, ele olha para mim e fala: Roberto Mota, eu não perco um programa seu. O rapaz carrega as malas. Aí sabe o que eu pensei, Leda? Eu falei assim: ele não perde um programa meu. Eu não falo de fofoca de celebridade. Eu não falo de futebol. Eu não falo de novela. Eu só falo de política, economia, né? Ideologia. Eu só falo assim: o cara não perde um programa meu. A gente está vivendo uma... E aí eu acho que isso explica as reações de determinados setores que acham isso inadmissível. Não pode um carregador de malas do hotel ter uma opinião de jeito nenhum. Essa opinião tem que ser uma opinião sancionada pela gente verificadora praticamente autorizada, né? Autorizada. É isso aí. Pois é, tem gente que não percebeu essa mudança. Gente assim que está na política há muitos anos e que ainda não entendeu que houve uma mudança. É muito interessante. Você vê em todas as reações, assim, plateias de shows que reagem, pessoas na rua que falam, atravessam a rua para te dizer. Eu me surpreendi muito porque eu sempre fiz televisão a vida inteira, então eu estava acostumada com pessoas que falavam comigo porque me viam na televisão. Quando eu saí da televisão, isso tem já 5 anos, eu achei que nunca mais alguém ia me conhecer, né? Eu falei, tô limpa, ninguém vai falar comigo mais, porque eu não faço mais televisão. Mas as pessoas assistem o canal e provam isso, né? Porque elas falam, eu vi a entrevista tal e tararara, e você fala, meu Deus, é verdade então, né? É muito interessante isso. Eu não sei o que vai dar isso. Você tem alguma ideia do que vai acontecer? Porque não vai ser tão simples assim como alguns pensam, né? Assim, não, eu vou passar uma régua aqui e todo mundo vai se comportar direitinho. Eu acho que não. Acho que está todo mundo muito assustado, né, nesse momento. Está tenso, mas não vai ser assim. Não. A gente está vivendo uma crise e uma das características da crise é que você não vê a saída dela. Senão não seria crise, né? Se você soubesse que daqui a 3 meses tudo vai melhorar, não é crise. Então, é uma crise porque a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã e não sabe se isso vai acabar. Mas toda crise acaba. E se você olhar a história do Brasil, Leda, a normalidade é a exceção. É verdade. Não é? A normalidade é a exceção. Eu estava lendo outro dia um artigo do Jackson Figueiredo, não sei se você conhece, é um cientista político que trabalha com marketing político, e ele estava fazendo uma breve recapitulação, né, da história do Brasil, o suicídio de Getúlio, aí não queriam deixar Juscelino assumir, Juscelino assume, aí depois Juscelino vem o maluco do Jânio, que renuncia, aí entra E também o não maluco... queriam deixar o Jango. Aí, É sempre uma crise, né? É uma coisa atrás da outra. A normalidade é a exceção. E eu acho que a novidade que a gente está vendo agora é esse empoderamento do cidadão comum que realmente fica
pergunta onde é que isso vai dar, né? Porque se você não consegue controlar mais... E você falou uma coisa muito importante. Esses políticos, a grande maioria dos políticos antigos, eles nem dirigem o próprio carro. Né? Então, eles não sabem o que é rua, eles não sabem o que é mercado. E eu escutei falar de fonte boa, eu não vou dizer aqui o santo, mas vou dizer só o milagre, que tem um desses políticos aí, que, dos mais tchan, que não usa nem o próprio celular. O celular fica com ajudante de ordens e ele fala assim, liga para fulano de tal, liga para fulano de tal. Então, você imagina se uma pessoa dessa vai entender o que é Instagram, o que é Twitter, né? O que é rede social. Eles não têm a compreensão desse fenômeno. Eles acham que basta passar uma lei e pronto. O Elon Musk lançou agora a internet por satélite, né? A Starlink. Você Pois compra, é, você compra um lançou já. aparelho, bota a antena e acessa a internet. A tecnologia, daqui a pouco, vai tornar praticamente impossível para um governo controlar o que as pessoas estão vendo. Esse é um acontecimento pitoresco, mas parece que é verdadeiro, né? Que o deputado que é o relator, não vou falar o nome aqui, mas que é o relator daquele fatídico projeto das fake news, o PL 2630, que Deus o tenha, né? Que ele nunca mais apareça. Ele fez uma postagem onde ele confundia link com print. Porque esses caras, realmente, eles não sabem. É a história daquela discussão lá no... Eu acho que foi na CPI, não me lembro se foi da pandemia, mas que uma outra figura falou do Bitcoin, né? E da criptomoeda. Eles não sabem o que estão dizendo. Aí começou outro dia uma discussão. Veja só, tem gente razoável, tem gente sensata que acha que, olha, não, as redes têm que ter um controle. Por exemplo, cada Twitter, cada conta do Twitter tem que ter lá um CPF. Eu falo, meus amigos, vocês não têm ideia do mundo onde vocês estão agora. Como é que você vai fazer isso com Bitcoin? A essência do Bitcoin é o anonimato. Basta você estudar um pouquinho para você ver. Não existe corrente. Eles estão querendo pegar o mundo analógico antigo e E levar transformar. para o mundo digital. Não tem essa sintonia, né? A sintonia é outra. Não tem É tradução. tudo outro. O mundo digital, ele leva a liberdade individual a um grau talvez nunca antes experimentado pela humanidade. E é lógico, né? O ser humano tem liberdade, ele faz coisas boas e coisas ruins. A solução não é você tirar a liberdade das pessoas. É a mesma coisa que você dizer, olha, tem muitas quadrilhas, eu acredito que a maioria delas, quadrilhas de traficantes e de coisas piores, usam o telefone para se comunicar. Então, o que você vai fazer agora? Vai acabar com a telefonia? Vamos voltar na época das cartas, porque o telefone é usado por criminosos? São umas justificativas assim muito primárias, né? E que não vão funcionar, né? Porque tem certas coisas da modernidade que não tem volta. Não é? Você não pode imaginar que... eu me lembro de declaração minha do imposto eu me lembro de comprar um telefone da Lídia Matos, uma mulher de rádio, mulher do Hermano Lois, um locutor famosérrimo na época. Ela era uma mulher famosa na época. Eu estava recém-chegada ao Rio de Janeiro, eu era bastante jovem, e eu fui à Rua Francisco Sá, perto ali do Teatro da Praia, tinha uma loja de telefone, onde você fazia essa negociação. A negociação era oficial, seria a Telerge, né? Não sei nem se era Telerge, mas seria uma coisa parecida com isso. Ela levou um telefone, um aparelho, e eu comprei dela aquele aparelho cinza, e levei para casa o aparelho. Declarei no meu imposto de renda depois e tal, não sei o quê. Você acha que tem volta? Que hoje em dia que todo mundo tem... E quase ninguém tinha telefone. Eu me lembro que lá em Juiz de Fora demorou para todo mundo ter telefone. As pessoas iam na minha casa, telefonavam da minha casa. Depois, no Rio, as pessoas passavam fax da minha casa. Aí eu já era jornalista.
Não tem volta. Ninguém vai querer a sua manicure, a sua cabeleireira, o eletricista, o pedreiro, qualquer pessoa, né, de qualquer profissão, o diplomata, todo mundo tem telefone. Ninguém vai querer voltar a ter um aparelho, comprar na loja, carregar um monstro daquele, botar em casa, ele tocasse, sair correndo para atender, aquele fio comprido que a gente tropeçava nele. Aquilo não tem volta, essas coisas não têm volta, né? Não tem. Não vai adiantar você proibir, não alguém vai dar um jeito de dar a volta na sua proibição, porque É, não tem volta. não tem. Você sabe que eu até hoje tenho 2 linhas telefônicas declaradas no meu imposto de renda. Jura? Acredite se quiser, porque tá lá. Eu falei, você não vou tirar, não, vai que eu tiro. O imposto de renda reclama comigo, me bota na malha fina. É Mas eu melhor deixar, já que está. O meu, eu não sei, eu acho que o meu não está, mas eu também não tenho mais telefone fixo. Eu nem tenho. quase não uso mais. Mas eu passei a minha infância em Salvador até os 11 anos e a gente não tinha telefone em casa, porque era muito caro e É. demorava uma eternidade. Eu só fui ter telefone em casa aqui quando a gente se mudou para o Rio de Janeiro em 73. E, e eu me lembro que, para você ver como as coisas demoraram, em 89 eu fui morar nos Estados Unidos, fui trabalhar no Banco Mundial, e a ligação interurbana era tão cara que eu passava fax para os meus pais. A Olha comunicação era isso. fax. Eu passava fax, como meu pai não tinha um aparelho de fax em casa, que era muito caro, eu passava para a agência dos Correios. Eles iam no Correio pegar o fax. Caramba! Não, e tinha o negócio de telefonar também de madrugada ou domingo, que era Depois mais das barato. 10 horas, que era mais barato Era mais interurbano. barato. Não, o mundo, né, mudou tudo e toda hora muda e todo dia muda. E se você olhar daqui 5 anos atrás, mudou nos últimos 5 anos, virou tudo de cabeça para baixo. E não tem essa. Eu ia ao Leblon na inflação, naqueles períodos de inflação, que esses jovens não sabem o que é, né? Que é inflação mais, porque eles não viveram aquilo, né? Eu ia fazer compra no Zona Sul da Dias Ferreira de madrugada, porque de madrugada tinha cartão, ou antes da remarcação, e as pessoas com aquela maquininha remarcando na sua frente, você pegava antes do cara remarcar. Essas coisas são impensáveis hoje, né? Não tem essa. Não tem volta isso, né? Não vai ter volta. Não. Agora, a gente está encalacrado, porque hoje eu fiquei vendo os pingos nos is, eu vejo todo dia, mas hoje, especialmente, com aquela pesquisa do custo, eu tinha visto ontem a notícia que a região sudeste vai ser 50% ou 60% a mais de imposto, o Aham. Paraná, o pior, o estado que vai pagar mais caro, o que vai pagar mais barato é Sergipe e mais um outro que eu esqueci. Enfim, eu vi isso ontem, mas hoje nos pingos ficou muito mais evidente, né? Todo mundo comentando e tal, visões muito fortes sobre isso. Como é que a gente está correndo riscos absurdos, né? É um Nesse escândalo momento? esse negócio. E é um bom exemplo, Leda, porque imagina que um pacote desse, né, uma reforma dessa, se o governo pretendesse fazer isso há 40 anos atrás, né, eu que não sou jornalista, eu ia saber, através de uma matéria no jornal, que provavelmente não ia me explicar quase nada, eu só ia saber que era um pacote do governo e acabou. Hoje, só hoje, durante o dia de hoje, eu fiz videoconferência com 3 especialistas no assunto. Enquanto eu estava ali no ar com pingos, eu estava recebendo mensagens de outras pessoas do Brasil inteiro chamando a minha atenção para outros pontos. Né? Então, é impossível hoje para alguém conseguir mentir, conseguir empurrar um troço desse, que assim, não tem nenhuma outra forma de caracterizar essa reforma tributária do que um projeto brutal de centralização de poder. Tá? Brasília vai ser rei e estados e municípios vão vir de pires pedindo. É o fim do federalismo no Brasil. E o desafio da gente é explicar isso para as pessoas. Né? E é um
Cada dia uma novidade. Cada dia, amanhã vai vir outra coisa. De tédio não se morre, né? Pode morrer de susto, mas de tédio é um negócio impressionante. Mas voltando aqui um pouquinho para o teu livro, para o Jogando para Ganhar, na verdade, um momento muito interessante de você relançar ele, porque o que eu falei, quando eu falei que era uma aula, é porque é um momento que está todo mundo muito interessado e a gente às vezes não tem, a gente não tem a cultura que deveria ter, porque a gente não tem uma tradição na política. Eu não tenho, por exemplo, né? Eu sempre fui uma jornalista de cultura, sempre priorizei artes e espetáculos. Então, eu estou apanhando a beça, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Eu aprendo todo dia, mas é impressionante também a cara de pau das pessoas, né? Como é que elas são rápidas e como elas pensam que a gente é muito mais burro do que a gente é, né? Porque toda hora tem toda hora tem alguém te ameaçando com alguma coisa, né? Com uma lei nova, com uma tomada de, sei lá, com um conselho, né? Vou fazer um conselho aqui para discutir isso. Opa, eu já ouvi isso e não era bom quando eu ouvi, né? Quando você compara, é muito estranho. O momento está tipo beco sem saída, assim, né? É o sentimento que muita gente tem. É um sentimento que muitas vezes a gente tem, e eu acho que é um sentimento que a gente combate do jeito que você falou, né? A gente precisa se educar sobre política, porque política, eu acho que tem dois aspectos aí. A política prática, que é uma coisa complicada, nem sempre limpinha, né? Isso acontece no mundo inteiro. Você vê o que acontece nos Estados Unidos, né? Agora indiciaram o Trump, né? Por coisas que a Hillary Clinton fez, o Joe Biden fez, o filho do Joe Biden está todo enrolado com um monte de coisa, estão passando pano geral para Desde ele. sempre, né? Desde a campanha dessa, né? Desde sempre. Ficam encobrindo ele. Então tem esse lado operacional, vamos chamar assim, da política, né? Que você tem horas que tem que tapar o nariz e a gente precisa de gente no Congresso que tem essa habilidade, tem estômago, tem a coragem, tem a capacidade de tapar o nariz e, olha, a gente não vai conseguir o perfeito. Nós vamos conseguir o melhor possível. Agora, o lado da política, que tem outro lado que é muito importante, que é o lado teórico, que são as ideias. Porque se você não tiver as ideias certas, a probabilidade de você fazer uma coisa errada é muito grande. A gente vê isso em muitos parlamentares que se dizem de direita e agem com as ideias da esquerda. O cara não tem a mínima ideia do que é ser de direita. Tá? Então, nesse livro, eu procuro trazer essas duas dimensões. Né? Trazer um pouquinho da parte teórica, sem ser chato, sem ser maçante, e ilustrar com casos práticos. Então, eu acho que a parte mais importante desse livro é o primeiro capítulo, porque eu faço uma resenha de dois livros. Um livro de um ideólogo de esquerda chamado Saul Alinsky. Ele tem um livro famoso chamado Regras para Radicais. É um manual para o ativista de esquerda e de extrema esquerda. Então, eu pego esse livro, eu explico, eu resumo. Então, quem quiser entender, e quando você lê o livro, você vê que é exatamente o que a esquerda brasileira faz. É o manual do PT. Então, isso está aqui. E eu também falo de um outro autor chamado David Horowitz, que é um ideólogo, um pensador da direita americana. E ele tem um livro chamado A Arte da Guerra Política, onde ele explica por que... É um plano de batalha para derrubar a esquerda. A esquerda, E aí ele fala umas coisas que, quando você lê, você se identifica totalmente, né? E tem correspondência total aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, olha, o militante esquerdista típico, ele vive para isso. A vida dele
é ser esquerdista. Então, ele tem um emprego com algum parlamentar esquerdista ou em algum governo do Estado, ou alguma máquina esquerdista, de onde ele tira o salário dele. Esse emprego deixa com que ele falte para ele ir à demonstração, manifestação, ato a favor disso, daquilo. Já o ativista de Audiência direita, pública, porque deve ser esse o público da audiência pública, né? Os conselhos, né? Esses conselhos. Conselho. Quem é que vai à reunião do conselho numa quarta-feira, 3 horas da tarde? Só esquerdista. Porque o pessoal da direita, o David Horowitz fala, né? O pessoal da direita trabalha, é ocupado em cuidar da família, né? Tem uma série de atividades e aí tira 1 hora por semana para se inteirar do que está acontecendo. Enquanto o cara de esquerda passa 24 horas por dia. 4 horas, né? Ele é de esquerda, né? É uma luta assimétrica. Por isso que eu achei muito legal o livro, por isso que eu achei que ele é uma aula, por causa disso mesmo. Porque a gente vai tomando conhecimento de um monte de coisa que você até, às vezes, até intui, mas que você, de certa forma, você fortalece citando esses autores e dando esses argumentos e mostrando como é que é parecido, né? E você lê e fala, meu Deus, mas eu conheço um cara assim, né? É assim mesmo. É muito legal. Eu achei muito legal. E você mudou muita coisa nessa versão ampliada? Eu mudei. Eu tinha 2 capítulos em que eu falava da obra do Yuval Harari, que é o Homo Sapiens, são 2 livros, Homo Sapiens e Homo Deus, que naquela época eu achava que era uma coisa relevante. Hoje, a minha opinião do Yuval Harari mudou um pouco. Eu já não acho que as coisas que ele diz são, pelo menos para mim, né, tão importantes, tão reveladoras assim. Então, eu tirei, o que diminuiu o tamanho do livro, ficar mais fácil para as pessoas lerem, e coloquei alguns ensaios novos no capítulo 2, onde eu falo de alguns acontecimentos recentes, né? Inclusive de acontecimentos desse ano, e eu tento extrair lições desses acontecimentos, né? Para a gente tentar avançar além do puro lamento, né? A gente não pode só se lamentar, chorar e dizer estamos perdidos. A gente tem que manter uma capacidade mínima de analisar o que está acontecendo e procurar caminhos. Tem um capítulo do Engano do Senhor Júlio, que também é bem atual, né? Dessa questão das armas, né? E de como as pessoas pegam uma estatística e enxergam de outro jeito, né? Você sabe que essa foi uma experiência super interessante, porque eu tinha uma posição diferente em relação ao armamento, por falta de informação. E aí, um dia, debatendo no Facebook, eu descobri uma pessoa que começou a conversar comigo e me convenceu que eu estava errado. Em 2 dias. Essa pessoa, não sei se você conhece, o Bené Barbosa. Conheço, e já teve várias entrevistas dele no meu canal. Então. Porque na época eu fazia até presencial, eu tenho até aqui na minha casa o Bené, contando história. Depois fiz ao vivo uma vez com ele, no dia do decreto do Bolsonaro, das armas. Enfim, fiz várias entrevistas com ele, conheço ele, sim, conheço o trabalho dele. Aí o Bené mudou a minha cabeça. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente acha que é inútil argumentar com as pessoas, mas eu sou o exemplo vivo de que não é. Porque quando o Bené me explicou, eu parei para raciocinar, eu falei, ele tem toda a razão. Eu estava pensando de uma forma totalmente errada. E isso tem a ver com essa manipulação da informação. Da informação. Com esses dados, né? Eu já tive a oportunidade... Estatísticas vistas sobre aquele ponto de vista, sobre o ponto de vista da esquerda também, né? Porque eles pegam uma estatística e te mostram um outro lado, né? Você viu esse caso aí do senhor Júlio, né? Aí o cara faz a seguinte afirmação: 87% dos policiais que morreram
assassinados estavam armados. Aí eu parei para pensar, mas vem cá, nos casos em que os policiais estavam armados e não morreram, esses casos não são registrados, né? Não existe registro de alguém que não morreu. E eu, seguindo o raciocínio dele, olha, eu garanto para você que 99% das pessoas assassinadas em crimes estavam com calçados, com sapatos. Então, segue o raciocínio dele. Se você andar descalço, você tem menos chance de ser assassinado. Assim, são umas conclusões que não fazem nenhum sentido. Mas como a mídia repete, o cara fala um troço desse, no dia seguinte todos os canais de televisão estão divulgando o relatório. O relatório da ONG e tal disse. E aí quem não tem acesso a um contraditório acaba comprando isso como se fosse verdade, né? Esse é o problema, né? A grande imprensa tem feito um desserviço importante, né? Muito. E perigoso. Eu ontem conversei com Lacombe, que também está lançando um livro, né? Eu vi. E eu fico muito impactada assim, com esse jornalismo, que é tão diferente do que eu sempre acreditei, é tudo tão estranho. Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente ver que há outras possibilidades, né? Que surgiram pessoas que falam coisas, pessoas que nem se interessavam. Você não era um jornalista. Não. Né? Eu sou um comentarista acidental. É interessante isso, a gente descobrir isso. E também eu gosto também dos debates, porque às vezes eu me irrito profundamente. E eu gosto da minha capacidade de me irritar, sabe? Eu acho que eu não posso perder isso. E eu me irrito e abaixo o volume, desligo a TV, troco de canal, eu reajo. Eu mesmo falo, mas que bobagem, né? Ninguém nem está vendo isso. Mas não interessa, eu estou sentindo isso. Né? Eu não posso deixar de sentir essa indignação. E você tem sentido a esperança? Ainda não. Eu tenho semeado esperança. A maioria das pessoas que eu encontro tem falado comigo praticamente todo dia, Leandro. Praticamente todo dia. Não tem uma vez que eu saia, porque eu ando pela rua, né? Eu ando pela rua, eu pego o metrô, e as pessoas vêm falar comigo. Eu sempre digo, pode vir que eu adoro conversar. A maioria das pessoas está triste, está desanimada, sem esperança, desiludida. E eles me perguntam, e agora? O que vai acontecer? O que nós podemos fazer? E eu tento levar esperança. Eu acho que o melhor argumento que eu tenho para levar esperança é o seguinte, pensa nas outras coisas que já aconteceram no Brasil antes. Né? Pensa, por exemplo, numa pessoa como nós, que vivia em 1930, que viu a Revolução de Getúlio Vargas ser vitoriosa, tomar o poder e dizer que ia limpar a política brasileira, né? Que foi o que Getúlio disse. Aí, em 1932, como ele não fez nada, estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo, uma guerra civil no Brasil. Aí vem 46, e 34, fazem lá uma Constituição. Em 37, ele declara o Estado Novo, impõe uma Constituição ao Brasil, autoritária, fica no poder até 45. Aí você fala, opa, nos livramos do Getúlio. Aí ele elege, né, um poste dele, em 51 o cara volta. Você imagina? Olha só, de 1930 a 1954, quando ele se matou, o Brasil todo vivendo em função de uma figura autoritária, com tinturas fascistas, e que, pior, que criou instituições que duram até hoje. E é idolatrado pela esquerda brasileira. E você sabe que eu perguntei isso ao Ciro Gomes? Eu entrevistei o Ciro Gomes na campanha presidencial, né? E Ciro Gomes, assim, Ciro Gomes está no business de seduzir as pessoas. Né? Ele é super gente boa, ele é um afável, né? Muito, muito legal de você conversar com ele. Mas aí na entrevista... Mas o pessoal do PDT tem isso. O Brizola era assim. O Brizola era um encantador de serpentes. O Brizola era encantador.
O Darcy Aí, era encantador. O Darcy Ribeiro era fascinante. é, Você ficaria horas conversando com ele. aí eu, Embora você pudesse ter milhões de divergências dele, mas ele era encantador também. você sabe que o Brizola tem uma coisa que o meu pai parecia muito com o Brizola. Meu pai era meio careca também, que nem eu, e tinha uma sobrancelha, aquele sobrancelhão do É. Brizola. De vez em quando a gente saía na rua e achava que o meu pai era o Brizola. Mas voltando ao Ciro, que eu te interrompi. Não, aí a gente foi fazer. A gente entrevistou o Ciro lá na Jovem Pan durante a campanha, e eu tinha visto que no dia anterior ele tinha participado de uma solenidade do PDT em homenagem a Getúlio Vargas. Aí eu fiz a pergunta para ele. Não foi pegadinha, eu fiz a pergunta de boa, num tom, né? Não foi um tom hostil nem nada. Mas eu perguntei, Ciro, eu queria que você me explicasse aqui, porque eu estou vendo uma contradição, porque você está num partido que defende a democracia, né, a liberdade, mas ontem você estava com o seu partido num ato de homenagem a um sujeito que foi ditador do Brasil. Durante o governo dele teve polícia política, teve tortura, era um governo com tintas fascistas. Como é que você quer? Como é que não é só, eu não perguntei ele, não perguntei como é que a esquerda brasileira pode ter como ídolo uma pessoa como essas. Aí ele deu um somebody love, escapou da pergunta bonita, né? Mas você vê, é o ídolo da esquerda brasileira, Getúlio Vargas. Que sentido faz com um troço desses? A esquerda brasileira é muito interessante, né? Porque ela é muito contraditória. Bom, a direita também não fica atrás, não, né? Contraditório perde. É, é que Só permite mais contraditório que a esquerda, né? a direita brasileira, eu acho que a direita é um bebê. Na direita brasileira, o brasileiro mal começou a entender o que é a direita, apesar de, se você pegar o brasileiro médio, a maioria dos valores dele são valores que a gente considera de direita, né? Que é segurança. São conservadores. São conservadores. E aí eu vi outro dia uma pesquisa, aliás, no meu livro tem um capítulo, qual é? O capítulo 3, onde eu falo do trabalho de um sociólogo holandês chamado Geert Hofstede. Ele é praticamente desconhecido aqui no Brasil. E ele trabalhava na IBM e ele fez um trabalho usando estatística muito interessante que eu descrevo nesse capítulo. E tem lá uma parte em que ele conclui que, na maioria dos países que ele pesquisou, a classe média e a classe trabalhadora têm valores conservadores, que o esquerdismo ele predomina nas elites, que a maioria da classe média e da classe trabalhadora tem valores conservadores. E eu acho que isso é uma das explicações do fenômeno Jair Bolsonaro. E é uma coisa absolutamente inaceitável dessa turma que tem mestrado, doutorado, pós-doc, é professor da USP, de não sei de onde, inclusive até por pessoas que eu conheço, é completamente inaceitável que as pessoas votem num cara assim com era. E aí, tópicos como esse que a gente falou, né? O direito à autodefesa armada, o direito de você criar a sua família de acordo com os seus valores. É simples assim. A família sou eu, não é o Estado. E você vê, acho que tem uns 4 ou 5 anos atrás, uma declaração de uma procuradora do Ministério Público Federal, né, dizendo que não, que era o Estado que tinha que fazer isso. As crianças não pertencem aos pais. Faltou era completar, pertence ao Estado. Mas você viu o Lula no Foro de São Paulo? Primeiro, existe o Foro de São Paulo, né? Que coisa, né? Que coisa, passaram a vida inteira dizendo que era uma ficção, né? Mas agora existe. E agora que ele existe, o Lula falou claramente, ficam enchendo a gente, querendo que a gente acredite em família, em religião. Ele falou isso, a fala dele.
a realidade do mundo é uma realidade muito clara. E tem um cara, né, que eu acho que talvez seja o maior responsável por essa descoberta que o brasileiro fez de política, de ideologia, que é o Olavo de Carvalho, né, que pregou no deserto durante muito tempo, conseguiu atingir pessoas que nunca antes tinham se interessado por filosofia, por política, né? E conseguiu... Eu acho que o grande mérito do Olavo foi ter ensinado as pessoas a articularem o que elas sentem, o que elas pensam. O primeiro livro do Olavo que eu li foi O Imbecil Coletivo. Eu não sabia quem era Olavo de Carvalho. Isso deve ter sido 97 ou 98. Eu entrei numa livraria que tinha no Beco do Carmo, aqui no Rio de Janeiro, e fiquei olhando. Aí eu vi um livro que tinha um título esquisitíssimo, O Imbecil Coletivo. Eu falei, eu vou comprar esse livro só pelo título, porque eu tenho que saber que imbecil coletivo é esse. Aí eu li. Quando eu li, eu fiquei estupefato, porque eu falei assim, eu não sabia que era permitido ter essa ousadia de pensamento em vários tópicos que o Olavo falava. E aí, olha só que curioso. Eu li esse livro do Olavo, nunca mais li nada do Olavo, nem sabia por onde andava o Olavo. Eu tinha uma vida de executivo, me concentrava principalmente nisso. Aí chegou no Brasil o Orkut, e aí depois chegou o Facebook. E um dia, por curiosidade, eu falei, pô, Olavo, deixa eu ver se o Olavo está no Facebook. Aí eu descobri que o Olavo era um ídolo, um mega ídolo, que tinha o tal do curso online de filosofia, que milhões de... Eu não tinha a mínima ideia disso. Eu sou o olavista raiz. Porque o livro que eu li dele foi O Imbecil Coletivo. E, olha, tem 2 livros que marcaram a minha vida. Veja que curioso, e eu estava te contando isso. Um foi O Imbecil Coletivo, que mudou a minha cabeça, a minha forma de pensar. E outro que eu li quando tinha 18 anos, que me mexeu de uma forma diferente, que foi o livro do seu primo. O que é isso, companheiro? Que é isso, companheiro? Que eu li quando eu tinha 18 anos. E foi um livro, eu li o livro e falei assim, caramba, que vida rica, variada, né? E de propósito que esse cara teve. Eu queria que a minha vida... Mas a minha vida jamais vai ser uma vida tão agitada. Olha, não foi, mas chegou perto, viu? Chegou perto. Você sabe que fui eu que lancei, eu que editei esse livro? Não sabia. Acredite se quiser. Eu trouxe os originais, ou ele me mandou os originais da Suécia, e eu fui no Pasquim conversar com o Ziraldo, para o Ziraldo editar esse livro. Ziraldo e o Gustavo. Gustavo, eu esqueci o sobrenome do Gustavo, que era o responsável pela editora Codecri, pelo Pasquim. Fui lá, editei com o meu CPF, ó, loucura. Eu era muito nova, eu era, sei lá, tinha 20 e poucos anos. O que é isso, companheiro? Uma confusão, a foto da tanga, a foto da contracapa, o Ziraldo ofendido. Olha, fala sério. Foi uma grande história. É muito doido, né? O mundo é muito doido, né? Muito, a vida da gente muito. também dá muita volta. Você acha que o Brasil corre o risco de se transformar numa Venezuela? Eu acho que hoje todos os países correm esse risco. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos são coisas que eu acho que algumas delas nunca tinham acontecido antes, né? Eu estou apavorada com o que está acontecendo na França. Eu acho que a única pessoa que não está apavorada é o Macron, né? Porque ele está pensando na Amazônia, ele, em vez de pensar na terra dele, né? Mas a classe política a qual o Macron pertence é uma classe política que ela está a serviço dela própria, né? E ele provavelmente tem alguns mecanismos que garantem a ele que, na pior das hipóteses, ele vai entrar num avião e vai
viver a vida dele na Suíça, em algum outro lugar. Com Mas o eu acho que Patek Philippe dele. Mas eu vi ontem uma manifestação de um árabe no Líbano, uma imagem que me mandaram. É impressionante. A manifestação dele dizendo que, em nome de Alá, o que ele vai fazer com a França, sabe? É assustador demais. É muito assustador. isso aí, Leda, é uma pedra cantada já há algum tempo por vários pensadores e vários autores, tá? Porque o Ocidente, vários países do Ocidente resolveram que a imigração era uma bandeira ideológica Uhum. e permitiram. O problema não é a imigração sem controle. O problema é você deixar que entre no seu país pessoas que consideram a cultura do seu país um lixo e que consideram a religião que você professa uma heresia. Assim, é uma bomba anunciada. Você receber refugiados é um ato humanitário. Mas quem fala muito sobre isso é o Roger Scruton. Ele fala muito sobre isso no livro Como Ser Conservador. Ele diz o seguinte: a essência da imigração é você sair daqui, vai para um outro país. O que os imigrantes sempre quiseram? Se integrar no outro Sim. país. Né? A partir de um determinado momento, esses imigrantes foram para a Europa e começaram a criar os seus bolsões de, né? É como se eles tivessem criado uma filial do país de onde eles vieram. Como é que você lida com um troço desse? Né? É complicadíssimo. E está acontecendo em outros países além da França. Né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Sim, mas esse pronunciamento, eu vou te mandar ele. Eu tenho ele aqui, porque me mandaram ele pelo Instagram, por mensagem, sabe? Por zap. É assustador o tom, sabe? O ódio que o emissário de Alá, sabe? Fala de Alá e fala do que ele vai fazer com a França. É assustador. Eu nunca tinha visto uma coisa dita com tanta clareza, sabe? Quer dizer, claro que eu estava acompanhando que a França estava cada vez mais muçulmana e tal, mas isso é uma teoria, uma coisa. Assim, ali não, ali era um discurso, sabe, claro e ameaçador e assustador. Eu fiquei muito assustada. Não só com as imagens que eu vi do fim de semana, né, de tiroteio e tudo, que parecia o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, né? Parecia o Rio de Janeiro, né? Que, aliás, também ninguém faz nada, né? Não acontece nada, não há nenhuma. É como a Cracolândia aqui em São Paulo. Parece que, né, jogaram um toldo azul e ninguém vê aquilo. É como a violência do Rio, né? Ninguém vê. Eu falo muito sobre isso no meu outro livro, né? A Construção da Maldade. A construção da maldade. E, na verdade, isso é uma construção. Essa situação que a gente tem hoje é uma construção. Você vê que o Brasil não tem esse problema grave que a França tem, que a Europa tem. A gente não tem conflito religioso. Né? A gente não tem conflito étnico, que são coisas muito mais difíceis de superar. O que a gente tem é um problema de criminalidade. É botar bandido na cadeia e deixar ele lá. E por que isso não acontece? Porque o nosso sistema de justiça criminal está sendo infiltrado por ideologia e outros interesses há muito tempo. A maioria das pessoas não se dá conta disso. Eu conto uma coisa que eu falo que é chocante, a maioria das pessoas não sabe, e eu descobri não tem muito tempo, eu conto no meu livro A Construção da Maldade. No Brasil, o estuprador, depois que ele é preso, condenado, ele vai para a penitenciária e tem direito à visita íntima. Ele tem direito a fazer sexo na prisão. É inacreditável, é inacreditável.
Aí as pessoas gastam latim dizendo que fizeram uma lei que criou o feminicídio para proteger a mulher e não sei o quê. E o estuprador chega na cadeia e vai ter direito a transar com quem ele quiser. Assim, É uma é hipocrisia, né? É uma hipocrisia. é É hipócrita muito, demais. muita É um absurdo. Ai, Mota, pena que nosso tempo passou. Aqui passa muito rápido, mas eu gostaria de conversar mais com você. Olha só, então, eu vou resolver o seu problema. Os seus problemas acabaram, porque eu quero te convidar para participar de uma das minhas lives. Eu faço toda terça e quinta, às 10 da manhã. E eu quero te convidar, porque lá, gente... E aí eu faço no YouTube com transmissão para o Twitter, para o Facebook e para o Rumble. Então, Nossa, sem limite de tempo. A gente pode conversar olha, 2 horas se você quiser. horas. Tá certo. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Eu adoro conversar com você. Valeu. Tudo meu, Leda. Muito obrigado. Valeu. Um beijão para você. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.